Oi, galera, tudo bem? Bom, eu estou fazendo essa gravação de aula aqui para vocês pelo Google Meet, então essa aula é para o primeiro B e para o primeiro C também, que são as duas turmas que precisam entregar o projeto da performance. Eu resolvi fazer essa aula aqui para vocês para relembrar o que a gente tinha falado na sala de aula, também para dar um suporte para vocês, reafirmar essa data de entrega, porque tudo mudou com esses novos prazos e a pandemia e o isolamento. Então, eu vou explicar tudo aqui para vocês. Já fiz a postagem no Class, vou mostrar para vocês como posta, como faz tudo. Enfim, depois disso tudo, se ainda tiver alguma dúvida, vocês podem comentar lá no particular ou podem comentar para a turma inteira para eu poder esclarecer para vocês, ok? Vamos lá, então. Eu vou deixar aqui a tela do computador. Vou espelhar minha tela para vocês poderem ver o que eu quero mostrar para vocês. Então, vocês devem se lembrar, o projeto que eu tinha pedido era sobre uma performance para o espaço escolar, né? Então, eu organizei aqui para vocês a tela. Só preciso ver se está dando certo isso aqui. Só um instantinho. Isso, acho que está dando certo. Depois, se não der certo, eu gravo de novo, mas vamos lá. Então, aqui é o que seria a capa do trabalho, né? Então, o trabalho, ele é de acordo com as normas da ABNT para trabalho. Eu já separei todos os arquivos aqui para vocês, quero mostrar. Então, vocês vão usar essa ABNT, a NBR 14724, que é para apresentação de trabalho. Vão usar também a ABNT para referências e tem os outros materiais aqui. Tem as normas técnicas para revisão. Na verdade, essas normas elas estão revisadas, então elas estão compiladas aqui para vocês bem mais fácil. Daqui a pouquinho eu abro ali e mostro direitinho para vocês. Então, sobre o trabalho. Vai ficar assim a capa. Então, vai ter o nome do colégio lá em cima, né? E embaixo o curso de vocês, que é o ensino médio. Isso aqui já está bem certinho. Eu vou postar esse arquivo lá para vocês e ficar bem fácil para vocês editarem no computador e postar de novo para mim. Daí aqui onde está estudante 1, 2, estudante 3, vocês vão colocar os nomes completos de vocês em letra maiúscula. Se for 5 pessoas no grupo, enfim, 8 pessoas no grupo, vão colocar o nome de todo mundo um abaixo do outro aqui. Aqui no meio da página, bem no meio, olha só, vai o título. Então, o título para todo mundo é esse aqui, Projeto de Performance para o Espaço Escolar, e aqui embaixo, entre as aspas, vocês vão colocar o nome da performance de vocês, o nome que vocês criaram para a performance. E aqui embaixo, Guarapuava, Paraná 2020, beleza. Daí aqui começa o nosso trabalho, né? Eu já havia explicado isso em sala, expliquei individualmente para algumas pessoas, eu pude ajudar melhor, e para aqueles que eu não consegui ajudar e que ainda têm dúvidas, essa explicação vai ser bem útil. Então, vocês vão colocar lá o nome do projeto, né? Projeto de performance para o espaço escolar, daí vão colocar um tracinho e vão colocar o nome aqui da performance de vocês, vai deixar isso aqui centralizado. Daí embaixo vocês já vão começar com o texto da apresentação. Então, a apresentação vai ficar em negrito e vocês vão começar com esse textinho aqui. Eu só digitei aqui um texto que serve para todo mundo e nem configurei ele. Vou configurar aqui para vocês verem. Então, ele vai ficar justificado, vai ter o espaçamento de 1,5 entre linhas e eu quero que vocês façam um recuo de 2 centímetros na primeira linha. Então, ele vai ficar assim, ó. Percebam que essa letra aqui, ela tá diferente da letra da capa. A gente vai arrumar daqui a pouquinho. Então, como que fica essa apresentação? A proposta de criação de performance para o espaço escolar surgiu no contexto da disciplina de arte, lançado pela professora Priscila Silvestre. Inicialmente, a orientação foi que desenvolvêssemos pesquisas acerca da temática performance, foi feito o levantamento de características e, posteriormente, foi definido o contexto para o qual o grupo deveria pensar a proposta, o espaço escolar. É claro que isso aqui é uma sugestão, vocês podem alterar coisas aqui ou modificar coisas. Isso aqui é para ajudar vocês, não é uma imposição, por isso, reforço, é uma sugestão. Daí a parte da fundamentação teórica. Então, o que está em preto aqui são coisas que vocês podem deixar como está. E o que está em vermelho são orientações de como escrever esse tópico do trabalho.
Então, veja aqui, em fundamentação teórica, vocês vão descrever de forma acadêmica todo o suporte teórico que o grupo utilizou para conceber a ideia da performance. Então, se vocês pegaram a performance um exemplo, né, do performer Maurício Yanez, vocês vão descrever o que é a performance dele, que ela inspirou e de que forma ela inspirou. Também, se vocês pegaram alguma reportagem, algum trecho de algum livro, utilizaram algum site, enfim, tudo vai aqui referenciado. Existem normas técnicas para fazer essas referências também. Eu acho que é um pouco cedo para a gente falar disso, e por aqui parece bem complicado também, mas a questão é, tudo aquilo que não for de vocês, que não for ideia de vocês, palavras de vocês, tentem enfatizar, não deixar como de vocês, porque é muito errado e é contra a lei também, porque existem normas para isso, e as normas, elas regem o trabalho de muitas pessoas, não só no meio acadêmico, mas no meio arquitetônico, da engenharia, enfim, em todos os meios. Então, tentem colocar entre aspas, ou tentem colocar de alguma forma, ou coloquem lá, segundo fulano de tal, e escreve o que a pessoa falou, enfim, tentem enfatizar. Se quiserem pesquisar sobre essas normas de citação, melhor ainda, que daí vocês vão saber o que é citação direta, o que é citação indireta, o que é paráfrase e como que vocês podem colocar a referência disso no trabalho. Fica a dica, quem quiser pesquisar e já ficar por dentro, façam isso. Daí aqui eu coloquei, ver anexo conectivos. Vai ter uma imagem para vocês de conectivos lá na atividade do Class, que vai ser essa imagem aqui. Então, é só para ajudar vocês também. Então, na introdução, vocês podem usar essas palavras, essas expressões, para iniciar os parágrafos. É notório, visto que, uma vez que, no contexto atual, em redação, nas aulas de português, vocês já devem ter visto bastante dessas coisas, né? Formas de escrever os conectivos e tudo mais. Isso aqui é só para vocês relembrarem e utilizarem isso no trabalho para a gente ter uma produção com mais qualidade. Daí, no desenvolvimento, vocês podem usar segundo, conforme, a priori, primeiramente, enfim. Estão todos listados aqui. E na conclusão, vocês podem usar esses aqui. Em suma, em virtude dos fatos mencionados, logo, portanto, em vista de. Então, vai ficar lá também como suporte para vocês utilizarem. E não só aqui, né? Tem vários que eu peço os conectivos aqui, ver anexos conectivos também. Bom, então, na fundamentação teórica, é isso, né? Caso vocês queiram ver na internet também algum exemplo de fundamentação teórica, baixem algum artigo sobre alguma coisa, algum artigo acadêmico. Essa pesquisa pode ser feita no Google Acadêmico. E daí vocês podem olhar como que é esse texto da fundamentação teórica, como ele é composto, né? Cada texto desse, por exemplo, contexto prático, fundamentação teórica, eles têm introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo dentro desse mesmo tópico aqui, tá? Daí o contexto prático. O contexto prático é o colégio. Então, essa partezinha que eu coloquei aqui, ó, é uma partezinha que vocês podem aproveitar. Deixa eu deixar isso aqui em vermelho, porque isso aqui é dica, né? Em negrito não, em vermelho. São dicas para vocês, ver o anexo. E essa parte aqui que está em preto é uma parte que vocês podem aproveitar também. Então, vamos configurar ela já. Justificado, 1,5, primeira linha, recuo de 2 centímetros. Então, olha só. Pensar o espaço escolar e pensar... Pensar o espaço escolar é pensar em muitos aspectos e características que o definem e, consequentemente, influenciam a pessoa que o frequentam a se comportar de determinada forma. Então, isso já está dizendo que o comportamento que se tem no espaço escolar não é o mesmo que se tem em outro lugar. Eu comentei isso com vocês em sala. Então, vocês podem colocar aqui, ó, o espaço escolhido foi, digamos que tenha sido o patamar da escada, o patamar da escada que fica à direita, do outro lado, oposto da sala de vocês, né? Então, vocês vão dizer por que escolheram esse lugar. Na escada tem uma série de normas que vocês podem desconstruir por meio de performance. Se a gente estivesse na sala, vocês me falariam, descer do lado direito, sei lá, se apoiar no corrimão, não escorregar pela estrutura arquitetônica ali, pela parte que o Arthur gosta de fazer isso, né, de escorregar ali, o Arthur do primeiro A, mas enfim, só para vocês entenderem, assim,
que cada espaço específico da escola demanda algumas normas, e é isso que vocês podem usar para desconstruir qual a performance de vocês. É claro, isso não é uma questão obrigatória, né? Mas é algo que vocês podem trabalhar. Também lembrando vocês de ver os conectivos. Tem aqui na justificativa, aqui na parte dos conectivos também uma dica para vocês. Aqui a gente pode formatar, então mais uma vez lá, vou fazer aqui a formatação rapidinho. Então, a temática escolhida pelo grupo para desenvolvimento da proposta é, e vocês colocam uma temática, e essa temática é relevante principalmente porque, e vão dizer por quê. Daí, no contexto atual, é decorrente falar da relevância dessa temática dentro do contexto que a gente vive. Então, sei lá, de repente é um tema sobre depressão, sobre autoestima. Esses assuntos, eles sempre são relevantes, principalmente para a idade que vocês estão vivendo, para essa adolescência, né? Porque é um momento que a gente entra em crise com o próprio eu, com o que a gente é fisicamente, psicologicamente, enfim. Então, a gente tem um longo processo aí de entendimento de nós mesmos. Trabalhar com essas temáticas, elas acabam sendo sempre atemporais, né? Em qualquer período que a gente trabalhe com essas temáticas, elas vão ser relevantes. Então, ou enfim, qualquer outro tema que vocês tenham escolhido, vocês devem explicar, afirmar a importância dessa temática que vocês escolheram aqui nesse parágrafo. Desculpa, aqui nesse tópico. Vocês podem terminar com portanto, selando, né, fechando, lacrando a importância da temática levantada. Daí aqui em objetivos, eu coloquei uma dica para vocês. Então, em forma de tópicos, utilizar verbos. Os verbos devem estar localizados no início de cada objetivo e devem estar no infinitivo, ou seja, terminados em ar, ir, ver anexo dos objetivos. Então, eu arrumei aqui também, baixei para vocês. Então, tem uma tabelinha aqui. Essa tabelinha é bem legal porque ela dá uma categorização, então, categoria de conhecimento, daí tem alguns verbos aqui, daí categoria de compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, vocês podem ver qual é o verbo aqui que se encaixa melhor com aquilo que vocês objetivam em relação à performance de vocês para o espaço escolar. Voltando aqui para o nosso projetinho, depois vem a descrição do processo. Então, o que deve ser escrito aqui nesse tópico da descrição do processo? Descrever passo a passo o processo de criação do grupo, desde o início até a conclusão do projeto, ver anexos conectivos mais uma vez. Então, aqui nessa parte, vocês vão relatar, né? É um relato, até vou colocar aqui, descrever, relatar, para ficar mais fácil para vocês se lembrarem. Eu acho que essa parte é bem simples, vocês já fazem isso na sala para mim há algum tempo, né? Então, acho que não vai ter problema. E o croquis se trata de um desenho que pode ser feito à mão ou em algum software ou aplicativo. Em todos os casos, anexar a imagem nesse local e abaixo um texto explicativo de como ocorreria a ação da performance. Por que eu estou pedindo um texto explicativo aqui no croquis? Antes eu não tinha pedido isso. Porque antes, a princípio, né, vocês iriam apresentar esse projeto na sala de aula. E agora vocês não vão apresentar mais. E eu vou ler os trabalhos de vocês. Então, eu preciso ter bem claro aqui quais são as ideias de vocês. E assim, quando vocês estiverem escrevendo, por favor, pensem, poxa, quando a professora for ler, será que ela vai entender o que eu estou querendo dizer? Se vocês acharem que tudo que eu pedi aqui, de tudo que eu pedi, ainda pode ser pouco, incrementem um pouco mais. Pensem que a responsabilidade de vocês nesse momento é escrever nesse trabalho, ou melhor, serem tão específicos a ponto de fazer com que eu entenda. Claro, eu vou me esforçar para entender o trabalho de vocês, a gente já teve conversas na sala de aula, eu me lembro de muitas das conversas que a gente teve, então eu vou me lembrar disso na hora que eu estiver lendo. Mas tentem ser empáticos no sentido de se colocar no meu lugar quando eu estiver lendo, se eu vou entender o que vocês estão querendo me dizer, tá bom? Ou o que vocês disseram ali mesmo na escrita de fato. E daí as referências, existem normas específicas para referência, são normas acadêmicas também, que é a NBR 6023. Ela também vai estar num anexo para vocês, lá na postagem do exercício. Então, essa norma aqui, eu coloquei ela
a norma mesmo. Então, a norma mesmo, a norma técnica, ela é sempre mais difícil de entender. O que vocês podem fazer? Claro, é ideal que vocês se encontrem aqui, se localizem nessa norma e usem ela. Por exemplo, ó, aqui já vem dando dicas de como se faz. Então, aqui, ó, os elementos essenciais da referência são o autor, ou os autores, né? O título do livro, a edição, o local, a editora e a data de publicação. Nem sempre a gente vai ter essas informações quando se tratar de sites, por exemplo. Ainda quando for algo eletrônico, vocês vão usar disponível em e vão colocar lá na frente acesso em. Vai estar igual tá colocado aqui, ó, disponível em e o acesso em a data, né? Aqui tem até o horário, mas o horário nem sempre ele é útil, né? Não importa o horário. Enfim, o importante é que vocês mantenham uma estética em relação a essas referências. Por exemplo, aqui a gente tem o sobrenome e o nome escrito por extenso. Ele não está abreviado. Então, muitas vezes ele vem abreviado. No caso de abreviar, como está aqui, fazer isso em todas, não colocar uma com o nome todo e a outra abreviado. Então, vejam bem isso. Eu gosto de colocar o nome inteiro, porque quando coloco o nome inteiro, eu não me esqueço depois, né? Daí eu sei, eu olho ali, eu já sei qual referência eu usei, é muito mais fácil. Enfim, ela vai estar lá para vocês usarem, mas se vocês acharem mais fácil, de repente, procurar algumas dicas na internet, só cuida para não pegar besteira, né? Coisas que as pessoas postam sem consultar esse documento aqui e acabarem fazendo coisas erradas no trabalho. Normalmente o espaço, normalmente não, de acordo com a norma, o espaço entre as referências, ele é um espaço simples. Então, eu vou colocar aqui um espaço simples entre referências. Também as referências, elas têm, vou colocar aqui as referências. Em espaço simples entre as linhas. Então, entre elas, entre cada uma das referências, vai ter um espaço simples, como tá aqui, ó. Então, daqui para cá, eu tenho um espaço simples, dessa para essa. Mas entre as linhas, elas vão ficar assim juntinhas, entenderam? Então, as referências têm espaço simples entre linhas e são alinhadas à esquerda. Enfim, vocês podem consultar isso lá na norma também, tá? Só deixar aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, vejam bem, quando vocês fizerem isso aqui no computador de vocês, e uma das opções também é vocês compartilharem esse documento lá no Google Docs, já vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer isso. Então, uma opção é vocês fazerem aqui, ó, abrir e colocar Google Docs. Tem a opção de abrir lá pelo Class também, mas por aqui vocês vão fazer isso aqui. Deixa eu pegar o link de baixo, que o link de baixo ele já vai abrir direto. Então, vocês vêm aqui, ó, e aqui vocês abrem um documento pessoal. Quem for abrir esse arquivo para compartilhar, pegar um documento em branco, vai ter que convidar os outros, né? Então, você pode colocar tudo aqui, daí você vai em compartilhar. Aqui você escreve o nome do documento. Então, performance para o espaço escolar, projeto de performance. E você salva. Daí aqui você pode inserir o e-mail de todas as pessoas do seu grupo, pode ser o @escola, enfim, o que vocês quiserem, e vai concluir. Quando concluir, as pessoas que você colocou o e-mail aqui vão receber o e-mail na caixa de entrada delas dizendo que alguém está compartilhando um documento. Aí elas vão entrar aqui, e quando elas entrarem, vai aparecer um cursor, deixa eu sair disso aqui, vai aparecer um cursor para cada pessoa, né? Com uma letrinha, com um cursor coloridinho assim. E todo mundo vai poder escrever aqui. O legal é que vocês podem escrever aqui e ainda vão poder se comunicar por uma caixa de texto, um chat que vai abrir aqui do lado.
Então, vocês podem trocar ideias aqui do lado e escrever no documento aqui. Enfim, é bem prático. Vocês vão podendo se comunicar ao mesmo tempo escrever o trabalho. Beleza, depois que fez, vocês têm que salvar isso lá no computador, né? Então, vem aqui em arquivo e vai fazer o download e salvar no computador. Depois que vocês salvarem no computador, verifique se as configurações estão conforme eu pedi, ok? Se não estiverem conforme eu pedi, façam as configurações devidas e depois faça a postagem lá no Class. Eu quero que vocês salvem em PDF para mandar para mim, tá? Que eu já fiz eu já salvei uma vez, ele tá salvo ali em doc, mas para salvar em PDF no meu computador, né? Conforme o Windows que vocês tiverem vai ser diferente, mas enfim. Salvar como? Vão escolher o local, nesse caso aqui já está a pastinha do projeto de performance para o espaço escolar. A nomenclatura do arquivo é essa daqui. Então, projeto performance, isso aqui vai ser mantido por todos vocês. Onde está nome e sobrenome, vocês vão escrever o nome e um sobrenome de vocês. Digamos que eu fosse integrante de um grupo. Eu colocaria meu nome e um sobrenome, mais certo que seja o último, coloco dos meus colegas e depois que eu colocar, eu venho aqui, escolho a opção PDF e salvo. Então, o meu arquivo vai estar salvo em PDF ali na minha galeria, né, nos meus documentos. Daí, como que eu faço para postar isso? Lá no Google Classroom. Essa aqui é a minha página da faculdade. Eu vou usar a página da faculdade para fazer a postagem, porque é o mesmo ponto de vista que vocês têm aí como aluno, eu também tenho um ponto de vista de aluno aqui, mas, enfim, daí vocês, se vocês ainda tiverem dúvida, falem comigo, mas não é a primeira vez que vocês fazem isso, então acho que vai estar tranquilo. Então, aqui eu tenho a disciplina de projeto de paisagismo com a professora Paula, que é uma atividade que ela pediu para a gente postar, que eu ainda não postei, que eu vou poder demonstrar para vocês. Então, aqui vai estar as coisas que eu escrevi para vocês, e também os anexos que eu ainda vou postar, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já vai estar postado. Daí vocês vão vir aqui em adicionar ou criar em arquivo. Daí vocês vão selecionar o arquivo do dispositivo. No meu caso tá aqui, né? Daí eu vou pegar o projeto, ó, eu tenho aqui... deixa eu ver onde tá... Oxe, não salvei. Deixa eu ver lá. Acho que eu não salvei. Deixa eu salvar aqui de novo. Arquivo, salvar. Vocês devem ter visto qual foi o erro que eu cometi, né? Então, performance, PDF. Salvar. Enfim. Agora deu certo. Abriu aqui. Tá. Então, vocês vão pegar e vão selecionar o arquivo, né? Agora acho que vai dar certo. Tá. Tô cega, gente. Ah, tá aqui. Tá. Então, vou pegar o arquivo em PDF, vão abrir e vai aparecer aqui. Quando aparecer aqui, vocês vão fazer o upload do arquivo. Daí já faz lá, dependendo da internet que vocês tiverem. Daí vai aparecer o arquivo ali, ó, carregadinho. Quando aparecer carregado, ainda não foi entregue. Então, não esqueça de apertar aqui nesse botãozinho entregar. Não vai entregar, senão a professora vai receber uma coisa que não tem nada a ver lá, não vai entender nada, né? Mas, enfim, vai ser feito dessa forma. Aqueles alunos que não postarem o projeto porque um amigo vai postar e é só uma pessoa do grupo que deve postar, vai marcar só vai vir aqui e marcar como concluído. E já vai estar tudo certo. Se quiser colocar um comentário aqui embaixo, professor, o integrante tal do nosso grupo entregou o trabalho. Tá tudo bem, pode fazer. Mas quando eu ler lá, eu vou verificar quem entregou e quem só marcou como concluído. Aquelas pessoas que não marcarem como concluído dentro do prazo, vai ter decréscimo da nota. Então, prestem atenção no prazo, a data de entrega é quarta-feira que vem, se eu não me engano, dia 22, isso, dia 22, até o meio-dia. Então, façam essa postagem, ok? Marquem como concluído até quarta-feira, ao meio-dia. Até aqui tudo tranquilo, galera?
Acho que tá, né? Então, a explicação de como eu quero que vocês façam é essa. Pode ser que eu tenha deixado de falar alguma coisa que vocês têm dúvida, então, por favor, comentem. Vocês também, muitos de vocês têm meu número, pode mandar áudio ou pode mandar mensagem perguntando. A Ana Cecília, do primeiro B, já tem conversado comigo esses dias. O representante do primeiro C também pode me mandar mensagem, enfim, a gente vai conversando. E tem uma outra coisa, eu só quero reforçar sobre as aulas que estão sendo transmitidas para vocês via aplicativo, Aula Paraná, e também na TV. Vocês podem. Deixa eu colocar minha cara aqui para vocês, né? Isso. Vocês podem fazer as atividades para vocês irem exercitando, já que a gente não. Eu não estou gravando aula para vocês 2 aulas por semana, né? Que é a demanda de aula que vocês têm. Então, vocês assistem aquelas aulas, fazem os exercícios, o quiz, eles estão disponíveis aqui no Class. O importante é que vocês façam isso, para vocês exercitarem. No mais, eu vou definindo as atividades avaliativas aqui para vocês conforme eu estou fazendo lançando essa. Então, a minha ideia é que a gente tenha essa atividade avaliativa, ela vale 30 pontos. Eu vou passar um trabalho de pesquisa para vocês, que vai valer 20 pontos, e mais uma avaliação, que vai ser por questionário, múltipla escolha, de acordo com as aulas que os professores estão dando para vocês. Vai ter um questionário com várias questões de múltipla escolha, que vai valer 50 pontos. Então, as avaliações para compor a nota trimestral vai ser essas que eu mencionei para vocês. E os exercícios que eles estão postando, mais uma vez, reforço, façam para vocês assimilarem, tá? Galera, eu expliquei bem rapidinho, eu espero que tenha sido útil para vocês. Me desculpa aí os errinhos que tiveram no meio do caminho. Eu vou ver se essa aula ficou legal aqui agora, terminando de gravar ela. Se ela ficou legal, eu vou postar ali para vocês. Se não ficou, eu gravo de novo. Enfim, eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento. Eu também espero que vocês estejam bem em casa. Eu tenho conversado com poucos de vocês, né? Enfim, eu tô com saudade de vocês. Eu espero que tudo volte ao normal logo para a gente se ver e, enfim, ter os momentos que a gente tinha na sala de aula, beleza? Fiquem com Deus e se cuidem. Até mais.